Pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 21 do vestibular da UEG de Medicina 2019. A respeito dessa função f de x, uma função trigonométrica, é correto afirmar que. Então vamos lá. Seria legal você montar aqui um esboço dessa função para você analisar isso de forma mais tranquila. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui desenhando o esboço da função cosseno. Como que seria aqui a função cosseno? Então vamos lá. Está aqui o eixo y, está aqui o eixo x. A função seno e cosseno, elas são funções periódicas. Então, por exemplo, ó, eu vou delimitar aqui um máximo e um mínimo, já para colocar ela nesse intervalo. E tanto o seno quanto o cosseno possuem o máximo e o mínimo no intervalo de -1 até 1. Tudo bem? E aqui é legal você dividir em 4 regiões, que seriam exatamente ali os 4 quadrantes da circunferência trigonométrica. Tendo aqui 0, aqui π sobre 2, aqui π, 3π sobre 2 e aqui 2π. Muito bem. E aí a função cosseno, ela tem essa característica aqui, ó, ela começa no valor máximo, depois ela vai em direção ao mínimo, depois ela retorna ao máximo. E aí nessa função, observe que o período dela, ou seja, esse intervalo aqui no eixo x, necessário para que ela fique repetindo esse ciclo, é de 2π em 2π, tá? Essa é a característica da função cosseno. Aqui, imagem no intervalo compreendido de -1 até 1, né, e um período de 2π. Essa função aqui é a função f de x cosseno de x, tá? Toda vez que você tiver uma função cosseno de x, ela tem essa característica padrão que aparece aí. Lembrando, pessoal, que essas funções são periódicas, portanto, elas continuam vindo para cá indefinidamente, tá bom? Ela não para nem para a esquerda e nem aqui para a direita, tá? A gente desenha, no entanto, um período só, porque já fica muito legal da gente fazer as análises das funções com apenas um período aparecendo aí. Tudo bem? Beleza. Só que agora nós temos algumas modificações na função. Tem um 3 que aparece ali, é menos, e tem um 2x. Então, vamos analisar aqui o que que acontece com esses coeficientes, ou seja, o que que esses coeficientes vão acabar alterando ali na função. Então, vamos lá. Está aqui o eixo y, está aqui o eixo x, desenhar um pouquinho aqui para baixo, está aqui o eixo x, e aí nós vamos ter o seguinte, ó. Tem esse 3 que acaba aparecendo ali. Esse 3, pessoal, anote aí, ele é o chamado valor médio da função. Esse 3 que aparece aqui, ele é o valor médio. Ou seja, ele é o ponto médio entre o máximo e o mínimo da função. É esse valor ali, ó, que fica no meio dela. No caso aqui, observe que o valor médio aqui era o zero, tudo bem? Ele é o ponto médio ali do -1 até 1. Então, esse 3 aqui é o valor médio, então você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar bem aqui e vai traçar o 3, tendo o valor médio, coloca uma reta ali, uma pontilhada, ok? E aí, olha só, quem aparece depois disso acaba sendo ali a amplitude. Observe que nesse caso, vou colocar ali de uma outra cor, vamos lá, essa cor aqui pode ser. Aqui, ó, nós temos -1 multiplicando o cosseno de 2x, tá? Esse 1 que aparece aqui, ele é a chamada amplitude. E o que que essa amplitude faz? É a distância do valor médio até o máximo ou do valor médio até o mínimo. Tudo bem? Então quer dizer que eu tenho uma unidade de distância. O professor ali está -1. Não tem problema, esse -1 a gente vai ver no final que ele serve só para fazer uma mudança na fase ali da função, tá bom? Mas a amplitude seria 1, que é a distância do 3 ao máximo, do 3 ao mínimo. Então avalie o seguinte: 3 é o valor médio. Amplitude 1 significa dizer que ele vai para o 4, né, como valor máximo. Amplitude 1 significa que ele vem para o 2 como valor mínimo. Então, essa função vai ficar variando agora no intervalo de 2 até 4. Essa é a nova imagem para a função, tudo bem? A imagem para a função, então, fica sendo esse intervalo de 2 até 4. Beleza? 3 valor médio, 1 amplitude, sobe 1, desce 1, fica de 2 a 4. Tranquilo? Muito bem. Aí vamos colocar aqui esse intervalo igual que a gente colocou anteriormente, né, que são os 4 quadrantes ali da circunferência trigonométrica. Então aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 90, que é o π sobre 2, 180, que é o π, 270 e 360 aqui com 2π. Beleza?
Normalmente, a função cosseno, então ela teria essa característica aqui de variar aqui nesse intervalo, igualzinho ao que a gente fez ali anteriormente, tudo bem? Mas ainda temos algumas modificações a fazer, então ainda não é essa. Por quê? Olha o que aparece ali junto com o x. Aparece um 2. Esse 2 que aparece aqui, ele é a chamada frequência angular. Esse 2 é a frequência angular. E o que que ele acaba controlando na função? Ele controla o período da função. Então, o período da função normalmente é o 2π, função seno e cosseno. Porém, o ângulo está sendo multiplicado por 2, ou seja, ele está variando duas vezes mais rápido. Se ele varia duas vezes mais rápido, então significa dizer que não vai demorar esse tempo todo para completar um ciclo. Ou seja, ele vai fazer isso na metade do tempo, na metade do intervalo para o eixo x necessário para que complete um ciclo. E aí, como é que a gente calcula então esse período? Basta pegar 2π e dividir ele pelo valor que multiplica o x. Então vamos lá, quem é que está multiplicando o x ali? É o 2? Então você vai dividir ele por 2. Para não correr o risco de ter um período negativo, que poderia ser menos 2 ali, você coloca esse resultado em módulo. Então vai ficar 2π dividido por 2, vai ser π. Então significa dizer que a função ela não vai fazer isso aqui nesse intervalo, ela vai fazer isso no intervalo até π, ou seja, o período da função diminuiu. O período da função agora é só π. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai desenhar esse mesmo gráfico aqui, só que apenas nesse intervalo de cá. Então seria alguma coisa assim. Tudo bem? Com o período π. E aí, lembrando que ele consegue, né, repetir isso indefinidamente, ele não para, tudo bem? Então esse gráfico continua fazendo isso, tá? Não para. E temos um detalhe. Qual o detalhe? Você está vendo que tem um sinal negativo ali? Então, esse sinal negativo que apareceu bem aqui, ele inverte a fase dessa função. Ou seja, ao invés dela começar por cima, ela faz esse mesmo trajeto aqui, só começando por baixo. Então, ela vai fazer isso daqui, ó. Começando por baixo, ela vai vir aqui. Vamos apagar essas duas aqui, ó. Começando por baixo, ela vai acabar vindo aqui. Ela faz essa voltinha para cá. Ou seja, ela inverte. Ao invés de fazer aqui começando ali de cima, ela vai ali embaixo. Quando que isso acontece mesmo? Quando a gente tem, ó, um sinalzinho negativo aqui, fazendo com que ela inverta a fase, então, ao invés de começar por cima, ela começa por baixo. Então, essa é a característica dessa função. Novamente, lembrando que isso aqui repete indefinidamente, tanto aqui para a direita quanto para a esquerda, tudo bem? Vai embora, tá? Mas esse intervalo é o suficiente para a gente fazer uma análise dela ali num primeiro período, já dá uma excelente noção de como é que a função vai funcionar. Tudo bem? Vamos ver então qual que é a opção correta. Letra A, f de x é negativa no intervalo de 0 a π. Pessoal, observe que essa função ela não vai ser negativa nunca. Por que que ela não vai ser negativa nunca? Porque o intervalo dela está de 2 até 4, ela está variando de 2 até 4. A função ela é sempre positiva, não interessa qual intervalo que ele queira analisar, portanto, não pode ser a letra A de forma alguma. Letra B, o período dessa função é 4π. Não, o período dessa função vale π. Ela está se repetindo de π em π. Tudo bem? Letra C, essa função ela é crescente de 0 até 2π. Então, vamos até π sobre 2, né? Então, vamos verificar aqui, pessoal, se ela é crescente nesse intervalo. Nesse intervalo, ela está saindo daqui e está chegando aqui no topo. Opa, maravilha, hein? Ela está saindo de 2 e está chegando aqui em 4. Então, se ela sai de 2 e está chegando em 4, de fato, ela é crescente nesse período. A resposta correta é a letra C. Vamos dar uma olhadinha no outro ali? Letra D. F de x assume valor máximo em π sobre 4. Negativo. Onde é que é o valor máximo que ela assume aqui, ó? É em π sobre 2. Não pode ser a letra D. Letra E. F de x assume valor mínimo igual a 1. Negativo. O valor mínimo para essa função aqui vale 2 e o valor máximo para essa função aqui vale 4. Beleza? Então tá aí a análise completa dessa questão de função trigonométrica do tipo cosseno, ok? E essa análise que a gente fez vale para diversas questões que vão aparecer aí sobre a função cosseno, tá bom? Espero que você tenha aproveitado, bons estudos e até a próxima.